proposta aí para a gente trabalhar a empatia na tecnologia? Né? Então, a gente vai primeiro... esse primeiro desenho, a gente tem aqui um gráfico, né, aqui um desenho nos slides, né, no primeiro item aqui, a gente tem um desenho de um muro, tá? É um muro. E tem uma seta para frente, que tem aí o MCAD, que seria o Mindset Construtivo em Acessibilidade Digital. Depois disso, soluções criativas e também, na sequência, desafios. Então, como que eu pensei nessa questão de trazer o processo da empatia por conta de uma questão, por exemplo, de uma pessoa que a gente não conseguiria, por exemplo, colocar no lugar da pessoa. Então, mas como que eu posso estar vendo com os olhos daquela pessoa? Como é que eu faço isso? Né? Primeiro, eu preciso identificar aí quais são as barreiras. Para a gente identificar quais são as barreiras, eu preciso entrar em contato com as necessidades que essas pessoas elas têm no digital. A gente está falando digital, mas tem outras áreas também. Mas vamos focar no digital para a gente conseguir aí, pelo menos, né, nos nossos trabalhos digitais, a gente consegue fazer alguma ação. Então, quais são as barreiras? Então, primeiro eu preciso identificar as barreiras. Então, se eu não conheço como uma pessoa com deficiência visual, deficiência auditiva, cognitiva, utilizam a tecnologia, eu não consigo criar essa questão, essa mentalidade. Vocês concordam? Então, qual que é a proposta? Conhecendo as barreiras, eu vou o quê? Construindo com o Mindset Construtivo em Acessibilidade Digital. Tá? Porque esse Mindset, como que ele vai vindo? Conforme vai vindo as questões, né, para a gente resolver. Então, por exemplo, eu estou lá no digital e eu quero começar a fazer acessibilidade. Tá? Se eu conheço como, por exemplo, um cego utiliza o computador, na hora que eu for construir qualquer produto, né, qualquer serviço digital, eu já vou pensar nesse público. Né? Então, eu já vou colocar a minha ação com relação a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, por exemplo. Tá certo? Então, esse primeiro passo ele vai ser importante aí no nosso programa, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Tendo esse passo, eu fazendo, né, os meus trabalhos, na hora de fazer os trabalhos, essas soluções criativas elas vão vir em decorrência desse conhecimento que eu tenho. É claro que eu digo que a melhor forma da gente aprender a acessibilidade digital é a gente ter a oportunidade de conhecer pessoas que têm uma deficiência e você aprender com elas. Tá? Então, assim, às vezes que eu tive contato, onde eu mais aprendi foi quando você tem lá no dia a dia, mas às vezes a gente não tem essa oportunidade. Às vezes a gente não conhece pessoas com deficiência, às vezes a gente não tem um contato direto, né? Mas a gente não precisa também esperar isso acontecer para a gente conseguir, para a gente fazer as práticas de acessibilidade. Porque às vezes o que acontece? Quando a gente não faz as práticas de acessibilidade também, a gente nem vai saber se pessoas, por exemplo, que têm aí uma deficiência, elas acessam os nossos conteúdos. Colegas, amigos de família que a gente tem, às vezes a pessoa tem uma deficiência e ela não fala, e aí ela acaba não usando a tecnologia, porque às vezes ela tem vergonha, às vezes por ela não ter esse acesso, né, tão facilitado, ela tem vergonha de falar com uma pessoa da família para ajudar. Então, assim, essa questão da acessibilidade, ela pode estar muito mais próxima do que a gente pensa. Pode ser aí uma pessoa da família, um vizinho, né, um colega de trabalho, e às vezes as pessoas não se manifestam. Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo e ver como as pessoas elas utilizam a tecnologia, a gente vai poder aí ter essa oportunidade também de estar ajudando, de estar auxiliando pessoas que a gente conhece aí no nosso meio, tá certo? E eu vejo que é uma questão aí que a gente começa a se conectar com o outro, tá? Isso possibilita essa conexão, tá certo? E é um desafio, né? E aí tem essa questão. Se a gente constrói esse mindset de crescimento, né, de construtivo, esses desafios eles vão ser bem assim positivos, não só para a pessoa que está recebendo, mas para a gente também, né, que estamos o quê? Desenvolvendo essas competências, né? A gente está mexendo naquilo que a gente também tem dificuldade,
né? Então, por isso que até a empresa ela tem esse nome de interacessibilidade. Então, quando eu fazia os processos de acessibilidade na sala de aula, eu percebia que eu recebia muito mais na hora que eu fazia, né, a ação da acessibilidade, eu recebia dos alunos algo que também para mim era muito importante, né? Por isso que a gente fala que a acessibilidade beneficia a todos, porque todos os envolvidos vão ter essa oportunidade.